Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas reuniões do Evangelho no Lar, aqui no canal Quartinho Espírita. Eu espero que estejamos todos bem, que estejamos fazendo os nossos esforços. Devemos nos esforçar por semear boas palavras, palavras de conforto, encorajamento, otimismo, fé, ensejando conversas edificantes. Por isso, elevemos nosso pensamento a Deus e peçamos: Pai, proteja as nossas famílias e nos ampare no caminho para o bem. Abençoa o nosso falar, dai-nos sabedoria para com as palavras, para que possamos com elas enaltecer a mensagem de Jesus e ajudar os nossos irmãos a se erguerem no caminho do bem. Assim seja. Livro de hoje, Jesus no Lar. Chico Xavier, pelo Espírito Néio Lúcio. Capítulo 8. O Príncipe Sensato. Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, quando o Mestre narrou com brandura. Certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale verdoengo e rico de seu enorme império e confiou a cada um determinada fazenda, que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. E, como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam dispensáveis, mais tarde, aos serviços de elevação. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado obediência e respeito, e tentando enganar o magnânimo pai por meio da bajulação, ao invés de honrá-lo com um trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal. Insistiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveravam em proclamar-lhe a cor bronzeada, idêntica de muitos cativos de Sidon. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante, e não poucos exigiam que fosse ele um anjo coroado de estrela. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras, aniquilando parte dos recursos preciosos. Detritos desceram de serras próximas e fizeram compacto acervo de monturo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam, se engalfinhavam a todo instante a propósito de ninharias. Houve, porém, um filho bem avisado que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei, e quanto lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu sólido abrigo que lhe garantiria tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria
em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato, que amara o monarca e servira-o, desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que os seus irmãos discutidores não encontraram. Doce silêncio pairou na sala singela. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu: quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. Bom, na lição de hoje, Chico e Neio Lúcio nos trazem uma lição sobre o uso correto das palavras. O mestre aqui nos conta uma história sobre o tempo, a palavra e o trabalho. Todas essas três coisas têm imenso valor, e é estranho que todos de alguma forma saibamos disso, embora nos comportemos como se a realidade fosse diferente. Quanto tempo desperdiçado, quantas horas escorrem por entre os nossos dedos, muitas vezes apenas reclamando justamente da falta de tempo, quando pequenas ações podem muito, ações que nos pedem tempo menor do que aquele que gastamos com o supérfluo, discutindo assuntos sem sentido, sem aplicação, iniciando conversas das quais nos arrependemos, contando segredos que deveríamos honrar, julgando, criticando, afastando a esperança das pessoas, ofendendo. E aqui também o valor das palavras, tão úteis à elevação do ser humano. Quantas conversas poderiam erguer um irmão? Tanta gente pessimista que precisaria talvez apenas de uma frase para enxergar a vida de uma outra forma e assim dar novo rumo à sua existência. O deboche, a piada suja, as análises profundas daquilo que não tem importância, as críticas que destroem amizades antigas, as opiniões que separam famílias, exigindo posteriormente muito tempo e trabalho para recuperar. Por fim, o trabalho. A energia que desperdiçamos e que depois nos falta na hora de empreender os nossos deveres, de dar a nossa contribuição junto ao Cristo na construção de um mundo melhor. O trabalho que redime o trabalhador, que constrói pontes para aqueles que se perderam na necessidade e no abandono. O trabalho odiado, cujos segundos salvam vidas. O trabalho odiado, uma reencarnação que pode demorar a acontecer. Aproveitemos o hoje, o agora. Busquemos fazer das nossas palavras caminho para o bem e deixemos de lado o egoísmo e o orgulho, os pensamentos sem rumo. Arregacemos as mangas, porque ainda há um mundo a construir dentro e fora de nós, e isso não pode esperar. As doces ilusões de agora são a dor da consciência de amanhã. Trabalho é bênção e oportunidade. Com Jesus, nos ocupemos do essencial. Bom, foi isso que eu entendi da lição de hoje. Muito obrigado por tudo. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você e toda a sua família e até a próxima.